Olá, estranhos! Eu sou Kenny Nogueira, do blog do Arquiteto Gourmet. Está no ar mais um vídeo aqui dentro do nosso canal para falar sobre a RDC 216. Lembrando que já tem uma playlist só sobre esse assunto aqui no card que vocês podem seguir, mas hoje nós vamos falar aí sobre matéria-prima, ingredientes e embalagens. Esse é um ponto muito importante, está aqui também dentro da RDC e aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, bora com a gente! Um dos assuntos também que eu julgo, tudo fala que é um assunto muito importante, tá? Eu sempre repito isso, mas é um assunto que é importante, principalmente se você quer ter um restaurante de qualidade, com produtos de qualidade, você tem que se preocupar muito nesse item que é justamente matéria-primas, ingredientes e embalagem. Então, como é que você vai cuidar desses pontos? Então, a RDC deixa uma lista aqui de coisas que são uma lista de itens que são importantes, que você preste atenção na hora que você for comprar essas matérias-primas para o seu restaurante. Mas a primeira dica que eu quero falar, que é o mais importante, é conheça bem os seus fornecedores. Valorize os produtores locais, valorize aí justamente os produtos mais frescos, os produtos que tenham uma qualidade melhor, que isso vai ajudar muito na qualidade do seu restaurante, tá certo? O primeiro item que a RDC pede aqui é justamente que os serviços de alimentação devem especificar os critérios para avaliação e seleção de fornecedores de matérias-primas, ingredientes e embalagem. O transporte desse insumo deve ser realizado em condições adequadas de higiene e adequação. Então você tem que levar em consideração alguns pontos, não somente o preço, que o preço também é muito importante, mas como eu falei, a qualidade, a procedência desses alimentos, em que eles possam ser conservados sempre com qualidade, tá certo? Então isso é um item importante. A recepção dessas matérias-primas tem que passar por um processo de inspeção. Então, todo produto que entra dentro da sua cozinha, dentro do seu restaurante, precisa ser passado por um critério rigoroso de inspeção. Então, você não vai colocar um produto ali com uma qualidade meio duvidosa, meio feia, ruim, entendeu? Um legume, por exemplo, que esteja meio estragado, esteja quase para estragar. E aí, então, você precisa fazer essa análise. Na hora que entra dentro do seu restaurante, você precisa fazer essa separação desses produtos. Então, o comprador, a pessoa que vai comprar, já vai ter que pensar, vai ter que olhar com muito cuidado justamente essa forma como esse alimento vai chegar dentro da cozinha, tá certo? Lembre-se também de sempre inspecionar o prazo de validade, lá a data de validade de cada alimento, conhecer o prazo de validade de cada alimento, para que você possa ter um cuidado melhor dentro desses produtos, tá certo? Lembra-se sempre, POP é fundamental nesse processo. O item 3 aqui, as matérias-primas, ingredientes e embalagem devem ser submetidos à inspeção e aprovados na recepção, como eu falei. Lembrando sempre a temperatura, qual é a temperatura que aquele alimento deve ser conservado, se é para geladeira, pode ser ir direto para o depósito, se vai direto ali para a área de produção. Então tudo isso você tem que prestar atenção justamente na recepção. Os lotes de matéria-prima, então você tem que separar. Os primeiros que entra é o primeiro que sai. Então organizar essa matéria-prima dentro do seu restaurante. Então, aquele produto que entrou antes, ele tem que ser primeiro levado para a linha de produção. Então lembre-se sempre de organizar de forma que o produto ele possa ser deslocado. Então se eu coloco um creme de leite hoje, por exemplo, e já tem creme de leite lá dentro do depósito, você tem que despachar primeiro, tem que usar primeiro esse que já está sendo usado, para depois usar o que entrou agora, tá certo? Então, por isso a data de validade é importante. Não vai simplesmente colocar lá em cima dos produtos e aí você vai pegando aleatoriamente, não. Tem que ter um controle de tudo. Inclusive, precisa ter um controle dos produtos que você já manipulou. Então, de repente, algum produto que você abriu ali e aí você manipulou, mas não usou tudo. Então você tem que colocar lá a data, o dia que foi aberto, o dia que foi usado, para que aquele produto seja usado novamente logo em seguida. Não possa ser aberto um outro produto que aquele ali pode estragar. Então isso você precisa ter muito cuidado. Tem que ter cuidado justamente na abertura e no pegar desses alimentos, para que você possa ter um controle ainda maior dessa cozinha. Essa matéria-prima, essas embalagens, ela deve ser guardada em locais limpos. Então, nada de colocar em qualquer depósito sujo. Esse depósito também tem que estar sempre arejado, tem que estar fechado, mas tem que estar sempre arejado, tem que estar sempre limpo. Tem que ter um cuidado muito grande também com essa área de armazenamento, tá certo? Porque, enfim, nesse momento ali também pode haver contaminação e isso pode prejudicar lá o seu cliente.
E aí a RDC ele diz aqui que essas matérias-primas elas não podem estar em contato direto com o chão, ela precisa ter um pallet se você for colocar na altura do chão, ou então através de prateleiras ou armários que você possa conservar aí esses produtos, sempre respeitando as alturas, o fluxo de ar, tudo isso vai influenciar dentro da sua cozinha. Eu lembro que eu fiz muito projeto de padaria, e aí imagina aqueles fardos de 50 quilos aí de trigo você colocando dentro de uma estante. Então não dá para você colocar dentro de uma estante ou de uma prateleira. Então a gente precisava sempre colocar em cima de pallet. Existe pallet de várias formas. O ideal seria aqueles pallets de plástico ou os pallets de inox que existem também. Aqueles de madeira, você tem que estar sempre de olho nesses pallets de madeira para que você possa trocar eventualmente, por conta que ele vai se estragando, você vai ter que estar limpando, lavando ali, ele pode estragar. Então, o ideal é que seja pallet de plástico que você possa usar dentro da cozinha. Então, esses produtos que você compra em grandes quantidades, em fardo, o ideal é que você conserve em pallet. O resto você pode conservar em prateleiras. Aqui dentro do escritório a gente costuma muito usar esses armários de inox que vocês estão vendo aqui, então a gente gosta muito de especificar eles, porque aí dá a possibilidade de lavar. Alguns são frisados e aí ele consegue respirar, passar o fluxo de ar ali tranquilo, tá certo? Esses ambientes de guardar essas coisas, como eu falei, tem que ser sempre arejado. Então, o ideal é que seja fechado, que você consiga fechar o tempo todo, que tenha uma pessoa que tenha um controle sobre isso. Geralmente é o comprador, que fica ali responsável por conservar e guardar esses ingredientes, ter uma ficha de controle ali. Mas ele precisa sempre ser arejado e bem claro, bem iluminado, e tudo isso facilita na conservação desses alimentos. Mas cada alimento tem o seu ponto importante a ser conservado. Alguns vão ser conservados no freezer, outros vão ser conservados na geladeira, outros vão ser conservados em armários. Então tudo isso você precisa ter controle, e aí os POPs são importantes, e é por isso que a RDC fala muito sobre esse item, tá certo? Uma outra coisa também que era muito comum em padaria era justamente ter uma pessoa que tinha o controle sobre a receita e aí fazia os kits, ele trigo, todos os ingredientes, faziam os kits e todo dia ele dava o kit para aquela produção daquele dia. Então ter esse controle também é bem legal, principalmente quando você produz algo em grande escala, que você produz algo, uma receita que é exclusivamente sua, que aí você vai usando ali, vai conservando ali as quantidades ideais, tá certo? Então o ideal é que também essa pessoa que vai estar organizando, de repente possa fazer porcionado e já passar ali para a área de produção, tá certo? Mas isso são coisas que acontecem principalmente em padaria, em grandes produções, tá certo? Então, esse cuidado com as embalagens, com conservação, tudo está dentro da RDC, e é importante que você tenha esse controle dentro da sua cozinha. Mais uma vez eu falo que é importante a contratação de um profissional que possa te auxiliar na elaboração desses processos. Então, contrata uma equipe, tem uns amigos, estou para trazer uma amiga minha que dá consultoria nessa área aí, que é muito legal para a gente conversar, para a gente ter um campo de visão. Então, se você é chefe de cozinha, ou se você é nutricionista, se você trabalha com alimentação, pode ser um ramo que você pode trabalhar muito ali nesse cuidado desses processos dentro da cozinha. Tá certo? Então esse aqui é o nosso vídeo. Quero te pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like ou seu dislike, deixe suas perguntas aí que a gente vai tentar responder com uma frequência muito grande. Lembrando que nós estamos produzindo conteúdos totalmente diferentes e totalmente bacanas lá dentro do nosso Instagram. Então segue lá que nós estamos numa campanha para chegar a 10 mil seguidores. Se Deus quiser, esse ano a gente chega a 10 mil seguidores lá. E quem sabe a gente chega aqui também, tá certo? Então passa lá, se inscreve no canal, segue a gente também lá. Acompanhe os vídeos que a gente tem feito no GTV. Deixe seu like lá e compartilha. Enfim, vamos ajudar nosso canal a crescer. Segue lá também a Elo Arquitetura, que é o nosso escritório. E a gente vai ficar muito feliz por isso, tá certo? Muito obrigado por chegar até aqui, por ser essa pessoa especial. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!